Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 85ª noite. Os mercadores, prosseguiu Simbá, lançaram pedras com toda a força ao alto das árvores contra os macacos. Segui-lhes o exemplo e vi que os macacos, percebendo o nosso intento, arrancavam furiosamente os cocos e atiravam-nos contra nós, com gestos que denotavam toda a sua cólera. Colhíamos os cocos e de vez em quando lançávamos pedras para irritar os macacos. Com aquele estratagema enchíamos os sacos, o que seria impossível de outra maneira. Depois voltamos à cidade, onde o mercador que me enviara à floresta me pagou pelo saco cheio de cocos. Continuai, disse-me, ide todos os dias fazer a mesma coisa, até que tenhais conseguido dinheiro suficiente para o vosso regresso. Agradeci-lhe o bom conselho e, sem sentir, juntei tamanha quantidade de frutos que obtive quantia apreciável. O navio no qual eu chegara partira com mercadores que o carregaram com cocos. Aguardei a vinda de outro que em breve fundiou no porto da cidade para receber carga semelhante. Embarquei nele todos os meus frutos e, quando estava prestes a partir, fui me despedir do mercador a quem tantas obrigações devia. Ele não pôde embarcar comigo por não ter ainda concluído seus negócios. Zarpamos e seguimos a rota da ilha, que mais abundantemente produz pimenta. De lá, alcançamos a ilha do Camari, que dá a melhor espécie de aloés, e cujos habitantes se impõem a inviolável lei de nunca beber vinho, nem se entregar a extravagâncias. Troquei os meus cocos naquelas duas ilhas por pimenta e aloés, e dirigi-me com outros mercadores à coleta das pérolas, onde aluguei vários mergulhadores. Conseguiram-me bom número de pérolas, grandes e perfeitas. Voltei ao mar no navio que chegou sem acidente a Bassorá. De Bassorá, vim para Bagdá, onde obtive grandes somas pela pimenta, pelos aloés e pelas pérolas. Distribuí em esmolas a 10ª parte do meu lucro, assim como já fizera ao fim das outras viagens. E procurei esquecer-me dos pesares em toda sorte de divertimentos. Com aquelas palavras, mandou Simbá que dessem 100 séquins para Rimbá, que se retirou com os demais convidados. No dia seguinte, o mesmo grupo voltou a visitar o rico Simbá, que após o banquete, pedindo silêncio, começou a contar as aventuras da 6ª viagem. A 6ª viagem de Simbá, o marinheiro. Senhores, estais ansiosos, sem dúvida, por saber como eu, após ter naufragado 5 vezes e conhecido tantos perigos, pude resolver tentar ainda a sorte e buscar novas desgraças. Eu mesmo me admiro quando penso nisso. Evidentemente, o que me impelia era a minha estrela. Seja como for, ao fim de um ano de descanso, preparei-me para empreender uma 6ª viagem, apesar dos rogos dos meus parentes e amigos, que tudo envidaram para me fazer desistir da ideia. Em vez de tomar o caminho do Golfo Pérsico, tornei a passar por várias províncias da Pérsia e da Índia, e cheguei a um porto onde embarquei num bom navio, cujo capitão estava decidido a empreender longa viagem. Fiz longuíssima, na verdade, mas ao mesmo tempo tão infeliz
que o capitão e o piloto, a certa altura, não souberam dizer onde nos encontrávamos. Por fim, reconheceram sua posição, mas não tivemos motivos de regozijo, nem nós, passageiros, nem os tripulantes. E um dia ficamos espantados ao ver o capitão deixar seu posto, dando grandes gritos. Lançando seu turbante ao chão, arrancou sua barba e bateu na cabeça como um homem a quem o desespero perturba o espírito. Perguntamo-lhes por que se afligia daquela maneira. Tenho o desgosto de vos dizer que estamos no ponto mais perigoso do mar. Uma corrente rapidíssima apoderou-se do navio e todos nós vamos perecer em menos de um quarto de hora. Rogai a Deus que ele nos livre do perigo. Só escaparemos se ele tiver pena de nós. Aquelas palavras ordenou que fossem amarradas as velas, mas o cordame se rompeu na manobra e o navio foi irresistivelmente levado pela corrente ao pé de uma montanha inacessível, onde encalhou e se despedaçou. Salvando-nos, tivemos ainda tempo de desembarcar nossas provisões e suas preciosas mercadorias. Feito aquilo, disse-nos o capitão, Deus acaba de agir como lhe aprouve. Podemos cavar nossa sepultura, pois estamos num lugar tão funesto que nenhum dos que aqui chegaram antes conseguiram voltar. Aquelas palavras nos causaram uma angústia imensa e abraçamo-nos uns aos outros, chorando e deplorando nossa falta de sorte. A montanha formava a costa de uma ilha comprida e grande. Havia destroços de navios em toda a parte e por uma infinidade de ossos que se encontravam e que nos horrorizavam. Pudemos avaliar as perdas. Incrível a quantidade de mercadorias e riquezas que se apresentavam aos nossos olhos, mas que só serviam para aumentar a desolação que nos oprimia. Por toda a parte, os rios abandonam o leito para lançar-se ao mar. Lá, pelo contrário, uma grande corrente de água doce afastava-se do mar e penetrava o interior através de uma gruta escura, de entrada extremamente alta e ampla. O que havia de notável era serem as pedras da montanha de cristal, rubi e outras. Via-se também a fonte de uma espécie de pés ou betume que se escoava para o mar. Os peixes engoliam-no e em seguida o devolviam transformado em âmbar cinzento, lançado pelas vagas à praia. Cresciam também várias árvores, na sua maioria aloés, não inferiores na beleza aos de Comari. Para terminar a descrição do lugar, que poderíamos chamar Sorvedouro, não era possível que os navios pudessem dele afastar-se, uma vez chegados a certa distância. Se impelidos por um vento marítimo, o vento e a corrente os perdiam, e quando nele se encontravam, soprando um vento de terra, o que poderia facilitar-lhes o afastamento, a altura da montanha os detinha e causava uma calmaria que deixava agir a corrente que os levava para a costa, onde se despedaçavam. Para cúmulo da desgraça, não era possível atingir o topo da montanha, nem salvar-se por outro meio qualquer. Ficamos na praia como gente que perdeu o ânimo, aguardando a morte. Tínhamos dividido os víveres em partes iguais. Assim, cada um sobreviveu mais ou menos o mesmo tempo que os outros, segundo seu temperamento e segundo o uso feito das provisões. Sherazade parou de falar, vendo que o dia começava a aparecer. Na noite seguinte,
Assim continuou a história da sexta viagem de Simbá.